atual. São 10 horas e 7 minutos, 5/11/2021. Vemos aqui: ajude a obra social qualquer valor. Banco Caixa Econômica, agência 4051, conta 0.013.000.32.294, travessão 9. Tema: hoje vamos falar de um assunto muito importante: dízimo. Tenho que dar o dízimo de tudo? Exemplo: se eu vender a minha casa, eu tenho também que dar o dízimo? Referência no Antigo Testamento: Gênesis 14:20, Deuteronômio 14:22, Números 18:21-24. Referência aí no Antigo Testamento. Referência no Antigo Testamento: Gênesis 14:20, Deuteronômio 14:22, Números 18:21-24. E no Novo Testamento, aos Hebreus, capítulo 1, versículo 4, Lucas 6:38 e 1 João 3 e o 17. Pois bem, a paz do Senhor Jesus, eu, irmão Antônio, do programa Desperta Cristãos, Instagram Antônio Salgado, Facebook Antônio Salgado. Pois bem, tenho que pagar o dízimo até da casa que eu vendo? Bom, o dízimo corresponde à primeira parte de seus rendimentos. O dízimo corresponde à primeira parte dos seus rendimentos. Isso é, tudo aquilo que você ganha. O cristão, primeiro diz aqui, tem que dar, você não dá o dízimo, você devolve. Você doa, você devolve, você não está devendo nada a ninguém. Não é obrigado a ninguém contribuir e dar ofertas. Tanto que tem pessoas, toma como tema, quando diz aos Hebreus, capítulo 1, versículo 4, as pessoas que não gostam de contribuir, usam essa expressão: até Abraão pagou dízimo, daí diante não precisou pagar mais, devolveu o dízimo, aliás. Até Abraão devolveu o dízimo, daí diante não precisa. E as pessoas, quando é no Velho Testamento, tem pessoas que pegam a palavra para si, mas quando chega no Novo, ela diz que não é para elas. As pessoas invertem as coisas. O que está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 20? Conforme eu coloquei aqui, como se devolvia o dízimo na época? Era através de animais, de lavouras. Não tinha real, não tinha dólar, não tinha IM, não tinha moeda nenhuma. As pessoas pagavam com lavouras e animais. Sendo que Malaquias, capítulo 3 e o versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo quer dizer, décima parte daquilo que você ganha. Pois bem, está em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Abraão deu dízimo de tudo. Deuteronômio, separaram o dízimo de tudo que a terra produzia. Lucas 6:38. Quem dá, será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês. E no Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz que até Abraão pagou dízimo. Considerai, pois, quão grande era este, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Após também ele venceu uma guerra não venceu o reino de Melquisedeque, não sei, após venceu a guerra, tomou aqueles bens e dali tirou os dízimos para manter a obra do Senhor. Pois bem, nós vemos referência também em Lucas 6, em 38. Cada um contribua
conforme propôs o seu coração, não com tristeza, nem com ganância. Não adianta você contribuir e dar murmurando. Não adianta você contribuir e depois ficar questionando, será para onde vai o meu dízimo? Ninguém, pelo que eu sei até hoje, nenhum pastor obriga ninguém a dizimar, ninguém a ofertar. Você oferta de acordo com o seu coração, pois a palavra de Deus diz: o Senhor aceita aquele que dá com alegria. Agora, voltando, tenho que dar dízimo de tudo. Por exemplo, eu vendo a minha casa, eu tenho que contribuir. Isso vai de cada pessoa. Se eu construir minha casa, eu fiz maior esforço, eu vou estar vendendo casa para pagar dízimo? Então fica a seu critério você tirar uma parte ou não. Vai da sua consciência. Não é que Deus vai colocar uma consciência pesada em você para você, da sua casa, você tirar o dízimo. Por exemplo, você vendeu sua casa por 100 mil, 10% é 10. Você não é obrigado, porque você construiu a sua casa. Agora, se alguém, veja bem, qual a diferença? Se alguém diz assim: Antônio, irmão Antônio, a partir de hoje essa casa é sua, e eu vendo a casa, eu não ganhei a casa, então eu vou tirar 10% daquilo que eu ganhei. Se alguém me dá um carro, o quê? Eu ganhei. Eu não roubei, eu ganhei. Então, pessoal, faça o que você quiser. E se eu vendo esse carro, claro, obviamente, eu vou tirar os 10% do valor daquele carro que ora eu vendi. Porque eu ganhei. Você tem que devolver de tudo aquilo que você ganhou. Dos seus proventos, do seu salário, da sua rescisão. Você, por exemplo, e se você achar uma mala de dinheiro, também você não roubou. Você achou, tá no seu coração de dizimar, dizime, porque você achou. Agora, se alguém te dá uma mala de dinheiro, é claro que você ganhou. Quanto tem aqui? 100 milhões. Então você tira 10%, porque você ganhou de alguém esse dinheiro. Agora, se eu não, ninguém me deu a casa e eu vendi a casa, fica a seu critério. Sua consciência não te pesa, então para que você dizimar? Agora, tem uns espertalhões por aí, entre aspas, que não são todos, diz que você tem que contribuir, tem que dar o dízimo sim da sua casa que você vendeu, entenderam? Agora, se alguém me doa uma casa, me dá um carro, me dá uma propriedade, não, eu ganhei. E se eu vendo, aí sim eu tenho que dizimar. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a igreja do Senhor aqui. Porque tem órfãos, tem viúvas, tem luz, tem água, tem poço. Aí o tesouro, a casa do tesouro, segundo diz Malaquias 3,10, trazer os dízimos. Onde é a casa do tesouro? Na igreja que você frequenta. E o pastor, ele tem despesa com água, com luz, pessoas necessitadas de um gás, de uma cesta básica. Ainda tem pessoas que dizem que você não é para contribuir com o dízimo. Será que a oferta vai resolver o problema? Não vai. O dízimo vai resolver? Também não vai. Agora, se os pastores pegam o dízimo e não sabem como administrar, isso aí ele vai prestar conta a Deus. Ele está enganando primeiro a ele mesmo. E segundo, está enganando a Deus. Certo, que em primeiro lugar ele está enganando a Deus. E depois ele ou vice-versa. Se ele pega, não administra bem os dízimos e as ofertas, é com ele e Deus. Amém? Não estou dizendo que você é obrigado. Você tem o livre-arbítrio. Desde Gênesis, Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher. Servir a Deus, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, é escolha. Eu sirvo se eu quiser. Eu dizimo se eu quiser. Agora, se você for dizimar, murmurando, criticando, será o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro, com o meu dízimo, que eu estou devolvendo? Isso é entre ele e Deus. Se ele está andando com carro de luxo, está fazendo churrasco no final de semana, está bebendo mel, que está assim, ó, de falsos profetas, enganando ovelhas, enganando as ovelhas, os menos favorecidos,
Tá assim, ó. Falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, enganando o povo de Deus, entre aspas, que não são todos. Tem pastores sinceros, tem. Assim como tem maus políticos, maus profissionais, também tem maus pastores, falsos, hipócritas, só querem agradar o povo com seus egos e encher os seus bolsos. E a palavra de Deus, que é verdade, nada, não são todos, disse entre aspas. Tem pastores sinceros e honestos? Tem. Glória a Deus. Pois bem, se eu vender a minha casa, é claro que eu. Agora, se eu fiz um voto, se eu faço um voto, se eu vender a minha casa, eu vou contribuir com X. Aí sim. E outra coisa, se você fizer o voto e não vai cumprir, não prometa que vai fazer voto. Porque a própria palavra de Deus diz, é melhor não votar e não cumprir. Pois é melhor não votar. Então não faça um voto. Agora, se você faz um voto, não é de dízimo, e você votar 20% daquilo que eu vou vender minha casa, aí já é outra coisa. Agora, se eu vendi a minha casa, fica a meu critério. Eu contribuir ou não. Dá 10, 15, 20, o quanto eu queira dar. Devolver. Doar para a igreja. Porque tem muitas pessoas, ainda mais nessa época em plena pandemia, muitas pessoas precisando, tanto na igreja como fora. Que Deus os abençoe, fique em paz. Esclareceu a sua dúvida? Tem referência aqui no Antigo Testamento, falando de dízimo, como era devido o dízimo, e no Novo Testamento. O Senhor diz, o Senhor quer aquele que dá com alegria. Não adianta você dar com tristeza e murmurando. Que Deus abençoe, fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, vocês podem ligar para o meu zap, 911 961 38 21 30. Antônio no YouTube, Antônio Salgado Facebook, Antônio Salgado e Instagram, Antônio Salgado. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, ó Deus maravilhoso.